Bom, minha gente, voltei aqui, tá? Então, vamos começar a falar agora do primeiro reinado, do reinado de Dom Pedro I, que é o período que vai da Declaração de Independência, em 1822, até a sua abdicação, né, na década de 1830, tá? No começo da década de 1830. Antes de começar, vale a pena fazer uma breve explanação, né, sobre os partidos políticos do Brasil Império. Tá? Porque esse assunto ele vai permear todas as discussões sobre todo o período monárquico no Brasil, tá? Mas depois do processo de independência se formaram dois grandes partidos no Brasil, o Partido Conservador e o Partido Liberal, tá? Existiram outros, mas que foram morrendo ao longo do século XIX. E o Partido Português, né, que era um partido que queria que o Brasil se recolonizasse, né, que voltasse a ser colônia de Portugal, mas esse vamos deixar um pouquinho escanteado da discussão. Mais interessante é pensar o Partido Conservador e o Partido Liberal, tá? Muita gente discute a essência desses partidos, liberal e conservador, com relação à escravidão, como se o conservador fosse escravocrata e como se o liberal fosse abolicionista ou anti-escravista. Isso é um erro histórico terrível, porque nos dois partidos existiam membros escravistas, grandes proprietários de escravos, e membros anti-escravistas ou abolicionistas. A pauta principal dos partidos liberal e conservador não girava em torno da questão da escravidão, mas girava em torno da centralização ou da descentralização política. O que é isso? Né? Para os conservadores, para o Partido Conservador, o poder ele devia ser muito concentrado, né, o poder de governo ser concentrado na pessoa do imperador e na capital do império, que virou a cidade do Rio de Janeiro. Então, eles são centralistas nesse sentido. Né? As decisões partem do Rio, do imperador, né, da sede do governo, para o resto do país. E só uma coisa, o Brasil, depois que foi independente, as capitanias hereditárias viraram províncias. O que hoje são estados são províncias naquela época. Tá? Então, o poder partia, as decisões, o poder emanava do Rio para as demais províncias. Tá? Então, era uma proposta de centralização do poder. Já os liberais, eles eram descentralizadores, eles eram a favor da autonomia provincial. Cada província deveria ter mais autonomia nas suas decisões, nos seus impostos, na sua legislação própria, etc. e tal. Né? E, inclusive, existia alas do Partido Liberal que defendiam, inclusive, o federalismo, que foi um modelo adotado nos Estados Unidos, depois da independência, né, que só no século XX foi adotado no Brasil. Hoje nós somos uma república federalista, uma república federal. E o que é o federalismo? É um tipo de organização do país, do governo, né, e da União, né, em que cada estado ou cada unidade da federação tem autonomia, tá, e é ligado a um governo central chamado de União, no caso do Brasil, né? Mas cada membro do Pacto Federativo, né, tem autonomia de imposto, autonomia legislativa, tem legislação própria, né, só não pode ir contra uma lei maior do país, que é a Constituição, tá? Mas cada estado hoje, por exemplo, tem uma Constituição própria, né, tem um Código Penal, em alguns estados tem, né, tem um Código Penitenciário, enfim, os estados são autônomos, só não pode ir contra a Constituição que rege o país inteiro. E outra coisa do federalismo são as equivalências dos cargos dos cargos de poder, né? Então, no federalismo, o executivo nacional tem um presidente, no estadual tem o governador, no municipal tem o prefeito, são esferas equivalentes. Né? No judiciário, no legislativo, no nível federal da União, tem o Senado e os deputados federais, no âmbito do Estado, os deputados estaduais, no âmbito do município, os vereadores. Então, são instâncias equivalentes nas três esferas, federal, estadual e municipal. Então, isso é federalismo, né? Um sistema que dá autonomia a cada ente federado, a cada unidade federativa, que no Brasil recebe o nome de Estado, tá? Enfim, então, voltando para o Império, para o Brasil Império,
os liberais eles defendiam essa proposta menos centralizadora e mais de autonomia das províncias, certo? Na organização do poder, tá? Então, essas discussões entre liberais, conservadores, centralização, descentralização, vai permear o século XIX todinho, tá? Enfim, então isso foi um pequeno parênteses, só para a gente entender um pouquinho o jogo político no Brasil Império, tá? Eu vou começar agora a projetar uns slides para explicar algumas questões em relação ao Brasil Império. Vamos lá. Vejam bem, o primeiro passo, né, que você tem que fazer quando surge um país, né, quando um país é declarado independente, é que esse país tem que ter leis próprias, né? O Brasil não podia ser independente e continuar utilizando a legislação portuguesa. Nem algumas esferas até continuou utilizando. Mas era necessário que o Brasil elaborasse um arcabouço jurídico próprio. E isso foi proposto em 1823 pela Constituição, pelo convite, né, de Dom Pedro I a uma Constituinte em 1823. O Constituinte é um grupo de deputados, né, que tem que, o papel, elaborar a Constituição, certo? Então, Dom Pedro chamou algum grupo, né, e esse grupo, a maioria deles, eles adotaram uma postura liberal mais moderada. Lembrando que o que é que os liberais defendiam? Descentralização do poder. Essa proposta de Constituição, ela recebeu o nome de Constituição da Mandioca, essa de 1823. Por quê? Porque estabelecia que o voto, o direito a voto, ele seria censitário. E a renda do cidadão, para ser eleitor ou para ser candidato, deveria ser medida em alqueires de mandioca, tá? Então, por isso que ficou apelidado como Constituição da Mandioca. Lembrando que as eleições no Brasil, Império, não era para todos os cargos, não existia a figura do prefeito e o imperador era vitalício, né? O que se elegia era os deputados, tá? Tanto os deputados das assembleias provinciais, que a gente hoje conhece como deputado estadual, como os deputados que trabalhariam na corte, né, no Rio de Janeiro, que hoje em dia se chamaria deputado federal, beleza? Bom, enfim, então, para ser candidato ou para ser eleitor, deveria se comprovar uma renda em mandioca, beleza? Bom, uma das coisas, assim, desse projeto constitucional de 1923 é a limitação do poder do monarca. Lembrando que a maioria desses deputados constituintes eram liberais, então eles defendiam a descentralização. Então, eles propuseram uma Constituição que dava um poder limitado ao imperador, tá? Tanto do ponto de vista executivo, como legislativo e judiciário. Então, a ideia era dividir o máximo os poderes para evitar que o imperador tivesse poderes acumulados em sua figura, tá? E outra coisa, as câmaras se tornariam indissolúveis, ou seja, o imperador não poderia dissolver o Senado nem a Câmara de Deputados, tá? E as Forças Armadas, o Exército, que no Brasil nessa época ainda não tinha, mas estava se constituindo, ficariam sob o comando do Poder Legislativo, de senadores e deputados, e não sob o comando do imperador, tá? As eleições deveriam ser indiretas e o voto censitário baseado na mandioca, como eu falei. Uma pausa para falar das eleições no Brasil Império também. Essas eleições, como tem aí, é indireta e era eleições em 2 graus, eleições em 2 níveis, tá? Como é que funcionava isso? No primeiro nível, né, existiam três figuras nesse processo eleitoral: o votante, o eleitor e o candidato, tá? Na eleição de primeiro grau, no primeiro nível da eleição, o votante escolhia o eleitor. O eleitor era aquela figura que iria compor um colégio eleitoral que ia, no segundo grau da eleição, na eleição de segundo grau, eleger o candidato. Então,
o votante elegia o eleitor e o eleitor elegia aquele candidato, o deputado, etc. e tal. Então, é uma eleição em 2 graus, tá? E tanto para ser votante, para ser eleitor e para ser candidato, tinha que ser critério de renda, tá? Então, esse formato de eleição indireta e em 2 graus também permaneceu quase que inalterado durante todo o século XIX. Bom, Dom Pedro I, vendo esse projeto de lei, de Constituição, que limitava seus poderes e tornava as câmaras indissolúveis, ele ficou putinho, não gostou, não aprovou esse projeto de Constituição. Né? Ele vetou esse projeto, dissolveu a Constituinte, essa equipe, né, numa noite chamada como Noite da Agonia, e convidou um outro colegiado, um outro grupo, para elaborar um outro projeto de Constituição. Tá? Esse grupo convidado eram pessoas mais ligadas a ele. Tá? Então, o projeto de 23 é colocado debaixo do saco e há uma nova Constituição elaborada em 1824, certo? E ela tem algumas características. Primeiro, ela vai ser outorgada, ela não vai ser promulgada. Outorgada quer dizer imposta, ela não vai ser posta em votação, ela não vai passar pelos órgãos, né, colegiados, como Senado e Câmara, não. Ela foi escrita e, imposta pelo imperador para evitar justamente que alguma coisa fugisse do seu controle, certo? Ah, essa Constituição tem algumas características que dão a ela um tom muito mais autoritário, menos liberal do que o projeto 23, como, por exemplo, a criação de uma nobreza de título, ou seja, o imperador poderia conceder títulos de nobreza a qualquer brasileiro, obviamente, que tivesse uma atuação política e tivesse renda, certo? Então, é a criação de títulos como marquês, conde, visconde, duque, etc., um negócio extremamente europeu, extremamente medieval, né, foi trazido aqui para o Brasil. É por isso que no Brasil tem tantos nomes de políticos do século XIX que trazem consigo um título de nobreza, como o Barão de Mauá, o Duque de Caxias, o Barão do Rio Branco. Então, vejo que sempre tem esse título de nobreza junto do nome dessas figuras importantes no século XIX. A religião oficial do Brasil torna-se católica, né? As outras religiões, elas são permitidas culto doméstico, mas não é permitido culto público. Então, se você fosse protestante, se você fosse um escravo que professasse suas religiões originais da África, judeu, enfim, qualquer outra religião, você tem que cultuar dentro de casa. Culto doméstico permitido, culto público proibido. Religião católica oficial. O Senado, ele se torna vitalício, e os membros do Senado, senadores, eram escolhidos pelo imperador, então, ou seja, não era eleição, era um Senado indicado e vitalício. O voto permanece sendo indireto e censitário, sendo que a diferença é que a renda não era mais comprovada em mandioca, como queria o outro projeto de Constituição, mas é comprovada em dinheiro mesmo, tá? Então, para ser votante, uma renda mínima de 100 mil réis, para ser eleitor, 200 mil réis, para ser candidato à Câmara Provincial, 400 mil réis, e para ser candidato à Câmara na Corte, né, o que seria o deputado federal, 800 mil réis. Então, o critério é censitário, mas não é em mandioca, é em dinheiro mesmo, tá? E as eleições permanecem em 2 graus. Né? O país é dividido em províncias, né, o que hoje são os estados, eram chamados de província, e cada província tem um presidente, né, o chamado presidente de província, que hoje seria o governador do estado. E esses presidentes de província também não eram eleitos, eram nomeados diretamente pelo imperador. Então, um presidente da província de Pernambuco, ele não necessariamente era pernambucano, podia ser, por exemplo, sei lá, paulistano, gaúcho, tá? Inclusive, era muito comum Dom Pedro o segundo, principalmente, no segunda metade do século XIX, sair indicando os mesmos presidentes de províncias no Brasil, né, só trocando eles de lugar, tá? Foi criado um Conselho de Estado, que era um órgão de 10 pessoas, consultivo, né, que apoiava, que dava conselhos, né, como diz o nome, que apoiava o imperador em suas decisões, e foi criado um poder moderador, além dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que era ocupado pelo imperador e por esse Conselho de Estado. Isso é muito bizarro, né?
a Constituição, o Brasil, quando se torna independente, né, existia um grande discurso da modernidade política, né, do não absolutismo, né, um discurso muito liberal, muito inspirado nos valores da Revolução Francesa. Mas, no Brasil, além dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, se cria um quarto poder, que é esse poder moderador, ocupado pelo imperador e pelo Conselho de Estado. E o poder moderador, no Brasil, ele tinha a prerrogativa de alterar, de se meter em qualquer dos outros poderes, tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo, tá? Basta saber, por exemplo, que o Senado, como eu falei, era vitalício e era escolhido pelo imperador. Então, o Senado, que é legislativo, não era um poder independente. Estava dependendo das questões pessoais do imperador, certo? Esse poder moderador não foi inventado no Brasil, né? Portugal já tinha esse poder, né? E é considerado uma forma de Dom Pedro I se garantir que ele ia ter plenos poderes aqui no Brasil. Lembrando que ele é filho de Dom João VI. Dom João VI era um rei, um monarca à moda antiga, né? Que surgido, criado, crescido no meio das monarquias absolutistas da Europa. Então, Dom Pedro I, no Brasil, não aceitou ter seus poderes limitados, certo? Ele queria ter plenos poderes e conseguiu isso com a criação do poder moderador. Então, essas são as características da Constituição, as principais, de 1824, né, e que ela só vai ser revogada já no finalzinho do século XIX, depois que o Brasil vira uma república, né, em 1889, e a outra Constituição ela vem em 1890. Então, todo o Brasil Império vai ser regido pela mesma Constituição. Claro que algumas mudanças, algumas atualizações, mas a base vai ser a mesma. E a pergunta que não quer calar: e a escravidão? O que é que a Constituição diz da escravidão? A escravidão foi mantida inalterada, né? A relação senhor-escravo ficou inalterada. E assim, a Constituição ela apenas deixa brecha para dizer que a escravidão existe, tá? Mas não impunha nenhum tipo de, não ditava nem como deveria ser a relação senhor-escravo. Então, essa relação ficava a critério de cada senhor, o que dava margem para todas as crueldades que a gente conhece da relação, todas as explorações, etc. e tal, né? Toda a questão da manipulação da vida do escravo pelo senhor, a Constituição, ela nada diz, ela apenas diz que a escravidão existe, tá? Então, a escravidão, ela permanece inalterada no Brasil. E o Brasil, ele tem uma característica muito forte da escravidão. A escravidão aqui no Brasil e no sul dos Estados Unidos, ela era muito mais do que uma questão de mão de obra, né? O Brasil não era mais uma economia escravista, né? Não era uma questão, depende só dos escravos para movimentar a economia, para movimentar a construção. A escravidão virou uma questão muito mais forte do que a economia. O Brasil era uma sociedade escravista, escravocrata, e não apenas uma economia escravocrata. Ter escravos era questão de status, era questão de poder, era questão de quanto mais escravos você tinha, mais poder econômico você tinha, consequentemente, mais poder e influência política você teria. Então, os grandes políticos do Brasil do século XIX, né, a maioria esmagadora deles eram grandes proprietários de escravos. E alguns deles, inclusive, eram grandes traficantes de escravos, eram comerciantes de escravos, né, pessoas que estavam diretamente ligadas ao grande tráfico internacional de escravos que existia entre África e Brasil, entre África, Europa e Brasil. E a gente também já estudou isso um pouquinho em períodos passados, tá? Então, a escravidão no Brasil é muito mais do que uma questão de emprego de mão de obra, né? Não é só isso, né? É a existência desse grande comércio de escravos internacional, que no século XIX ainda existe, né? Meio capenga, mas ainda existe, enriquecendo muita gente, e essa questão do status, né? Ser dono de escravo é status no Brasil. É tanto que eu sempre digo uma coisa que buga a cabeça da galera, mas no Brasil, principalmente já no século XIX, não era raro escravos terem escravos, né? Existiam escravos que eram proprietários de outros escravos.
né? Isso no meio urbano era muito comum. Existia a figura do escravo de ganho, que era aquele escravo que trabalhava nas ruas da cidade, né, em alguma atividade que rendesse dinheiro imediato, como, sei lá, engraxate, comerciantes, quitandeiro, enfim, que vendia alguma coisa nesse pequeno comércio, né, barbeiro, tal. Esse ganho do escravo era dividido entre ele e o seu senhor. Claro que o senhor ganhava a maior fatia dessa renda. Mas alguns escravos, ao invés de juntar esse dinheiro para outro fim, como, por exemplo, a compra da sua carta de alforria, juntava dinheiro para ter outros escravos, né? Para que esse escravo trabalhasse também para ele na mesma atividade, em outras atividades. Então, não era uma coisa assim rara, escravo ter outro escravo. Né? É bizarro, é bizarro. Mas para você ver como a escravidão estava arraigada, né? E como a escravidão era uma questão muito mais de status do que de outra coisa. Porque se não tivesse esse status, é óbvio que um escravo não ia querer ter outro escravo. Né? Ele poderia se revoltar contra o sistema. Mas não, né? Ele se contentava com a sua posição de escravo desde que ele tivesse a possibilidade de ter outro escravo submisso a ele. Isso era totalmente difundido? Não era uma coisa, geral, todo escravo quer ter um escravo, não. Porque a luta contra a escravidão foi muito grande. Mas existiu essa possibilidade de um escravo ter a propriedade de outro escravo, tá? Mais uma bizarrice da história do Brasil. Bom, fechando essa questão. Então, a Constituição de 1824, ela fecha o ciclo, digamos assim, da construção jurídica do Brasil enquanto nação independente. Né? Então, a Constituição é o primeiro diploma legal, o primeiro código legal a ser colocado em prática, em 1824. Vai ter outros? Vai. Por exemplo, Código Penal, Código Criminal, 1830, o Código do Processo Penal, 1832, o Código Comercial de 1850, a Lei de Terras também dessa mesma data, enfim. Mas a Constituição é a principal, tá? Dessa data, 1824. Como eu falei, essa Constituição ela foi uma Constituição extremamente autoritária, né? Foi imposta pelo imperador, dava plenos poderes para ele, tá? E ela não foi recebida pacificamente, né, por todo o país, né? Em alguns locais houve resistência a essa Constituição e a autoridade exacerbada do imperador. Um dos grandes movimentos que aconteceu foi a Confederação do Equador, aqui em Pernambuco, em 1824, mesmo ano que a Constituição foi outorgada, tá? Foi um movimento liderado por antigas lideranças ainda lá de 1817, aquela rebelião pró-independência que aconteceu aqui, certo? Né? E esses rebeldes de Pernambuco contaram com o apoio de outras províncias, como província o que hoje é Alagoas, né, e até o Rio Grande do Norte. Então, esse território, né, que é da atual Alagoas até o atual Rio Grande do Norte, ele se juntou, né, e se autonomeou de Confederação do Equador, que a ideia desses confederados seria lutar contra o autoritarismo de Dom Pedro I, né, e formar um país independente. Uma curiosidade é que a bandeira desses confederados do Equador é muito próxima à atual bandeira do estado de Pernambuco, né? Enfim, mas deu certo? Não deu certo, e Dom Pedro I, ele mandou uma pesada repressão aqui para Pernambuco, né, por terra e por mar, e o movimento acabou sendo duramente reprimido. Né? E um dos seus líderes mais populares, que era o Frei Caneca, ele teve pena de morte e morreu fuzilado aqui na capital de Pernambuco. Né? E Dom Pedro I, para uma coisa importante, né? Para ele garantir que esse movimento fosse reprimido, ele contratou soldados mercenários ingleses e ainda pediu empréstimos da Inglaterra para a compra de armas, munição, equipamento, navio, etc. e tal. Então, ele se endividando ainda mais com a Inglaterra. Enfim, então, 16 envolvidos nesse movimento foram executados pelo Judiciário do Império, e Frei Caneca, um dos líderes católicos, teve pena de morte por fuzilamento, certo? Então, esse movimento é importante porque
mostra o real interesse autoritário de Dom Pedro I, né? Porque a repressão não foi uma repressão dialogada, não foi uma tentativa de convencimento por parte do imperador para aquela população, para aquela localidade de aceitar a Constituição, não foi não. Foi muita violência empregada aqui em Pernambuco, certo? Pois bem, o governo de Dom Pedro I é um governo muito instável. Primeiro porque ele não tinha uma capacidade muito intelectual muito grande para ser um bom estadista, né? Ele estava cercado por uma equipe muito preparada, muito estudada, mas ele não era um estadista muito preparado. E seu governo sempre foi muito instável, teve muito conflito em várias partes do país, muita dívida sendo adquirida com a Inglaterra, etc. e tal, certo? E algumas questões acabaram levando a crise desse seu governo. A primeira delas foi a chamada Guerra Cisplatina, que foi uma guerra envolvendo o Brasil, né, e as Províncias Unidas, que são do Rio da Prata, que são territórios que hoje pertencem à Argentina. Mas, basicamente, o que se estava em jogo nessa Guerra Cisplatina era um território chamado Província Cisplatina, que hoje é o país chamado Uruguai, certo? Essa guerra, o Brasil se envolve tanto com a Argentina quanto a população do atual Uruguai e acaba sendo um verdadeiro desastre militar para o Brasil. O Brasil não tinha um exército e por não ter um exército não se tinha treinamento, não se tinha estratégia, não se tinha boas armas, bom equipamento, enfim, né? O Brasil saía pegando gente adoidado mesmo, recrutando gente adoidado e mandando para a região das guerras, tá? Enfim, foi uma derrota militar pesada, um endividamento muito grande, né? Porque o Brasil precisou de dinheiro para sobreviver nessa guerra, então acabou sendo essa derrota militar, saiu endividado e ainda perdeu o território. Então, com essa guerra cisplatina, a província cisplatina, ela declara-se independente e vira o país que hoje é o Uruguai. Era uma região, assim, não de fronteira, de transição, porque estava entre o Rio Grande do Sul e os territórios que eram da antiga América Espanhola. Então, era um território que era difícil anexar ao Brasil, porque eles se sentiam mais próximos à cultura espanhola, inclusive questão de língua, do que a cultura portuguesa. Então, o povo daquela região nunca se sentiu brasileiro, nunca se sentiu parte do Império Brasileiro, né? Principalmente pela questão da língua, porque já naquela região se falava já o espanhol. Então, isso também agravou muito a insubordinação da província cisplatina ao Brasil, certo? Uma questão referente ao exército brasileiro. Como eu falei, o Brasil não tinha um exército, uma instituição chamada Exército Brasileiro. Isso só vai ser criado na Guerra do Paraguai, né, na década de 1860. Como era feito o recrutamento militar? Se pegavam bandidos, se pegavam as pessoas chamadas vadias na rua, mendigos, gente desocupada, desempregada, escravos, ex-escravos, recrutava-se forçosamente e mandava esse povo sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento militar para as guerras. Isso aconteceu na Guerra Cisplatina, isso aconteceu na Confederação do Equador, isso aconteceu nas próprias guerras de independência. Então, eram soldados contratados para aquilo, né, e sem nenhum preparo, né, sem muito recurso, com armas obsoletas, etc. Era uma desgraça, né? Então, o Brasil só vai ter um exército na época da Guerra do Paraguai, né, que foi uma guerra gigantesca, que envolveu Brasil, Argentina, Paraguai e o próprio Uruguai, né? O Brasil lutando contra o Paraguai precisou realmente construir um exército de fato, tá? Enfim, isso foi um parênteses. Veja, como eu falei, a Guerra Cisplatina, ela foi o pontapé inicial para o começo da queda da popularidade de Dom Pedro, né?
Como eu falei, o governo dele foi marcado por instabilidade, por conta dessas guerras, por causa das altas dívidas que ele tinha, que ele contraiu com a Inglaterra. Essas dívidas faziam com que fossem criados novos impostos aqui no Brasil. Isso também levava a aumento de preço de produtos importados, também aumento de preço de produtos internos mesmo. Enfim, né? Então, a popularidade dele era muito baixa, tá? E no finalzinho da década de 1820, o pai dele morre, né? O Dom João VI morre. E Dom Pedro I fica nesse dilema de se vai voltar para Portugal para disputar com seu irmão Dom Miguel o trono português, se fica no Brasil, etc. Mas, enfim, ele não consegue ser uma pessoa popular aqui no Brasil, né? Não consegue ser também um bom estadista, não é um bom governante, tá? E ele é vítima de muita perseguição aqui no Brasil pelo fato de ser um monarca português, né? Depois da independência, houve um natural movimento anti-lusitano muito forte aqui no Brasil, ou seja, anti-português, já que a independência foi para se livrar de Portugal. Mas como é que a gente vai se livrar de Portugal se o nosso próprio monarca é português? Então, Dom Pedro I também sofreu desse anti-lusitanismo forte aqui no Brasil, até que ele acaba abdicando do trono, né, em abril de 1931, em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, tá? Que na época era uma criancinha de 5 anos de idade, tá? Mas ele abdica do trono, do poder, e volta para a Europa, na tentativa de brigar lá com seu irmão, Dom Miguel, e recuperar o trono português. Poucos anos depois ele acaba morrendo, né? Na década de 30 mesmo, tá? Bom, então, como Dom Pedro II não poderia ainda assumir, o Brasil ele é governado por governos provisórios, no chamado período regencial. Regencial porque esses governos provisórios recebem os nomes de regências, tá? Então, o Brasil vai viver esse período por 9 anos, de 1831 até 1840. Duas coisas são muito importantes sobre esse período regencial. Não, duas não, três. Né? Primeiro, é um período em que o Partido Liberal vai conseguir vai governar o Brasil. Então, pela essa ascendência do Partido Liberal, esse período regencial vai ser um período muito interessante para as províncias, porque vai se conhecer um período de autonomia provincial muito forte, né? O Partido Liberal no poder, ele dá ênfase a esse projeto de descentralização do poder, certo? E isso gera uma consequência. Como essas províncias elas têm autonomia, muitas delas vão acabar se revoltando, se rebelando contra o próprio poder regencial, no sentido, inclusive, de se proclamar independentes. Então, vou passar para um mapa aqui. Essas províncias que estão aí pintadas de verde, o Grão-Pará, que hoje é o Pará, Maranhão, Bahia e São Pedro, Rio Grande do Sul, que hoje é Rio Grande do Sul, vão fazer grandes rebeliões contra contra o Estado brasileiro, né? Na verdade, o que eles queriam era se tornar estados independentes, tá? Então, vejam aí, teve a cabanagem no Pará, em 1830 a 1840, a balaiada no Maranhão, de 1838 a 41, a Sabinada, na Bahia, de 1837 a 1838, e a enorme Guerra do Farrapo, ou Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Essa foi a maior, foi a mais exitosa por um tempo, né? E a que deu mais trabalho para o governo central de reprimir, certo? Essa Guerra dos Farrapos, eu disse que ela foi exitosa porque durante um período de tempo o Rio Grande do Sul ele conseguiu se declarar independente, né? Fundando uma república aí no território que hoje é o Rio Grande do Sul. E esse movimento Farroupilha, ele teve como lideranças os grandes charqueadores do Rio Grande do Sul, né? Era uma região muito ligada à produção de charque mesmo, né? Carne seca, sendo que essa charque do Rio Grande do Sul estava sofrendo muita queda de preço por conta da concorrência da charque da Argentina. E o governo estava dando preferência em trazer para o Brasil, importar para o Brasil a charque argentina e deixando de comprar a charque
gaúcha. Então, isso foi a gota d'água e fez com que os sul-rio-grandenses declarassem essa guerra contra o Império, tá? Como eu falei, foi uma guerra longa, foi uma guerra que envolveu muitos atores sociais, inclusive veio para o Rio Grande do Sul um líder revolucionário italiano chamado Giuseppe Garibaldi, assim, que teve participação em vários movimentos políticos durante o século XIX todinho, inclusive da própria independência, da própria unificação italiana. E, enfim, Garibaldi veio se juntar aos farroupilhas na tentativa de promover a independência do Rio Grande do Sul. Bom, mas enfim, né, foi um movimento longo, mas acabou sendo duramente reprimido pelo governo. Depois dessas rebeliões aí no período regencial, né, dessas 4 grandes rebeliões no período regencial, vai se acabar a tentativa de algum território do Brasil se separar. Então, o reinado de Dom Pedro II é um reinado muito tranquilo em relação a isso, né? É um reinado que não vai conhecer movimentos separatistas nem grandes rebeliões contra o Estado, né? Tanto que o governo de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1888, ou seja, quase 50 anos, é conhecido por ser um período de grande estabilidade política no Brasil, certo? Bom, mas veja o seguinte, como eu falei, esse movimento, esse período regencial é um período de ascendência do Partido Liberal, né, de grande autonomia provincial, inclusive muitas leis, como o ato adicional, vão dar conta dessa autonomia provincial, tá? Isso vai desagradar o Partido Conservador, que era o partido que acreditava que era fundamental que o Brasil fosse centralizado, fosse uma monarquia muito centralizada e na necessidade de se ter um imperador forte, um imperador presente que comandasse o país, tá? Por que eu estou falando isso? Eu vou passar isso aqui, mas depois eu vou mandar esses slides para vocês. Por que eu estou falando isso? Por causa da insatisfação do Partido Conservador, né, a maioridade de Dom Pedro II acaba sendo antecipada. Né? Ele faria 18 anos em 1844, tá? Sendo que através de uma grande, eu vou chamar de golpe, de um grande golpe do Partido Conservador, de uma grande articulação política, né, conseguiram antecipar a maioridade e Dom Pedro II ele torna-se imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade em 1840, né? Então, o segundo reinado ele começa já com esse golpe da maioridade, tá? Mas, como eu falei, é um período extremamente instável do ponto de vista político na história do Brasil, pela inexistência de grandes eventos de desordem ou de contestação da ordem vigente, certo? Bom, então, a gente deu conta aqui, né, mesmo que rapidamente, do primeiro reinado e do período regencial, certo? Eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Bom, então, o que é que a gente vai fazer agora? Com relação ao segundo reinado, eu vou colocar também material lá no Google Classroom, junto com esses 2 vídeos de hoje, né, para vocês darem uma lida tal, sobre o segundo reinado e fazer as perguntas para o questionário. Mas levem em consideração algumas questões sobre o segundo reinado. Primeiro, a grande duração, quase 50 anos do governo de Dom Pedro II. Segundo, a estabilidade política, que eu falei. Terceiro, a permanência da escravidão, mas o governo Dom Pedro II é marcado pela constante fragilização dessa instituição da escravidão, porque é durante seu reinado que o movimento anti-escravista, abolicionista, vai se intensificar e a própria pressão internacional para que a escravidão acabasse no Brasil também vai se intensificar. Então, por exemplo, em 1850, vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, né, que é uma lei que proíbe a venda internacional de escravos. A partir dessa data, não se pode mais trazer escravos africanos para o Brasil. E acaba o comércio de escravos? Não. Fica aqui o comércio interno, né, o chamado tráfico interprovincial, que é uma província abastecendo a outra com escravos. Mas isso já enfraquece um pouco a escravidão no Brasil, porque não pode mais chegar
navios negreiros com escravos vindo da África, né? Em 1871 tem outra lei, que é a chamada Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre ela dizia que, a partir daquela lei, quem nascesse, os filhos de escravos que nascessem, seriam livres quando completassem 18 anos. É uma lei que não teve efeito prático, porque 18 anos depois da sua assinatura, veio a Lei Áurea e a Libertação dos Escravos. Então, acabou sendo uma lei que não teve efeito, que não foi letra morta por conta disso. Teve também a Lei dos Sexagenários, de 1885, que libertava os escravos com mais de 65 anos de idade. Enfim, a escravidão foi sendo cada vez gradativamente combatida e tida como uma coisa ruim no Brasil. Teve resistência? Muita. Né? Quando a princesa Isabel assinou a libertação dos escravos com a Lei Áurea, ela não fez isso por bondade, né? Ela fez isso como um grande acordo para tentar ver se freava uma grande crise pela permanência da escravidão. Mas, quando os escravos foram libertados, a eles não foi dado nenhum direito, não foi dado nenhuma proteção do Estado, não. Eles simplesmente foram libertados, foram considerados pessoas livres, juridicamente falando, mas as relações de trabalho não mudaram. Muitos escravos não tinham para onde ir, acabavam continuando a trabalhar para os mesmos senhores, tá? Então, foi isso. Mas teve muita resistência, né? Ao longo do segundo reinado todinho, houve muita conversa, muita negociação entre Estado e fazendeiros para que a escravidão fosse mantida, que o fim da escravidão fosse sempre adiado. Então, isso marcou muito o segundo reinado. O segundo reinado também, ele é o período no Brasil onde um eixo econômico novo vai surgir. Né? Quando eu falo eixo econômico, eu estou levando em consideração, por exemplo, o Nordeste açucareiro, né, a região das Minas Gerais, com mineração, mas é durante o segundo reinado que o café produzido no Sudeste, basicamente Rio, São Paulo, ele vai se tornar o principal produto de exportação da economia brasileira. Então, é a grande era dos grandes cafeicultores enriquecerem, etc. e tal. E aí, em relação à questão da mão de obra, né, como existe esse debate de fim da escravidão ou não, a escravidão a mão de obra vai gradativamente sendo substituída da mão de obra escrava pela mão de obra livre. Primeiramente, com a vinda de alemães, de italianos para o Brasil para trabalhar nas fazendas, e também pela própria utilização da mão de obra interna mesmo, né? Tinha províncias em que a população trabalhadora livre já era muito maior que a dos trabalhadores escravos, isso muito antes da própria Lei Áurea, como Pernambuco, o Ceará, a própria Bahia, etc. Tá? Então, quando a gente fala em mão de obra, não pensem que 100% dos trabalhadores eram escravos. Existiam trabalhadores livres, trabalhadores liberais, trabalhadores que ganhavam salário, etc. Tá? Mas eles sempre convivendo com o trabalhador escravo. Bom, enfim, então são essas questões principais que marcam o segundo reinado, que vai acabar em 1889 com um golpe de Estado que vai depor a monarquia e o Brasil vai virar uma república, né? Foi um golpe de Estado militar, né, que depois o imperador, né, em 1889, o Brasil vira uma república governada por militares. Então, a República Brasileira já nasce de um golpe. Né? Enfim, qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro essa aula. Eu sei que foi um pouco atabalhoada, então, até por isso eu quis dividir em 2 vídeos, certo? Então, junto com essa aula vai ter material para ler, não muito longo, tá? E as perguntas com relação a essa aula e a aula da semana passada, beleza? Então, a minha previsão é que na segunda-feira, lá para segunda-feira, dia 19, dia 20, eu já vou disponibilizar para vocês no Google Classroom o questionário que vai ter que ser respondido por vocês. Então, eu vou dar umas 2 semanas para vocês responderem e no fim de outubro vocês terão as notas. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Beijos e abraços e bom fim de semana para vocês, viu? Valeu!